Então, a nossa disciplina, pessoal, ela é uma disciplina que nós vamos começar preocupados com os conceitos de ética e de moral, por isso que a gente falou lá de a epistemologia, né, dessas palavras, quer dizer, o que eles significam enquanto ou como conceitos, e é importante que a gente compreenda isso, e a ideia é, por meio dos vídeos que vocês estão assistindo, e também por meio do texto que eu passei para vocês, que vocês possam adquirir, né, o conhecimento do conceito e conseguir identificar esse conceito nas situações do dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional. Então, é muito importante a gente conversar um pouquinho mais sobre os conceitos, para além daquilo que vocês já viram nos vídeos, o verão, para quem ainda não assistiu, e também aquilo que está nos textos, né, que vocês devem ler. Todos os textos que a gente está usando são importantes para a leitura. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês não lessem apenas as páginas que a gente está pedindo na hora de fazer as tarefas, mas se vocês lessem esses textos, especialmente os textos que estão na referência básica, né? São textos importantes, todos eles estão aí no ambiente, né, no Moodle, e é importante que vocês leiam esses textos de forma completa, porque isso vai ajudando vocês a terem uma dimensão mais ampla, né, da disciplina e não ficarem restritos apenas àquilo que a gente pede em termos de atividade, né? A nossa disciplina, ela está dividida por módulos, né? Então, nós temos a nota número 1, né? É dividida por dois módulos, que é a epistemologia da ética e da moral e as suas aplicações, e o que esse conceito significa e como é que eles se aplicam. O segundo módulo, ainda dentro dessa epistemologia, mas aprofundando um pouco mais esses conceitos, e depois nós partimos para a segunda parte da disciplina, que é a ética profissional propriamente dita, né, em que a gente vai trabalhar os princípios e valores na profissão, as questões aí atuais relacionadas à ética do trabalho, inclusive os princípios nas variadas profissões, no que diz respeito aos códigos, né, de conduta ética, tá? Então, a ideia é que, ao vocês lerem os textos, fazerem as atividades, de vez em quando eu falando com vocês aí por meio da conferência, que a gente vá atingindo os objetivos da disciplina, e aí qualquer dúvida que houver, eu estarei sempre de plantão nas segundas e nas quartas-feiras. Se esses dias também não estiverem adequados para a maioria, a gente pode pensar em mudar, eu não tenho nenhuma dificuldade, ainda mais agora nesse período que a gente está aí com muitas atividades não presenciais, né? Então também não tenho dificuldades para mudanças, tá? Mas o importante é que vocês saibam que 2 vezes por semana eu estarei aqui no ambiente pronto para atender a vocês, tirar dúvidas e coisas semelhantes que forem necessárias, tá? Não só sobre as tarefas, né? Mas também sobre os conceitos, sobre dúvidas que vocês tenham em leituras, né? Porque a ideia é a construção de um conhecimento e a ideia de que a gente vá em conjunto, né, tendo no estudo desses conceitos a autonomia para aplicá-los à nossa vida pessoal e profissional. Bem? Então, estou aberto aqui para as colocações de vocês, sem maiores problemas, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre as atividades, né, especialmente dessa primeira unidade, para, se houver alguma dificuldade, vocês poderem tirar qualquer dúvida. Tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Pode dizer um simzinho aí no chat, para ver se está tudo ok. Se eu estou me fazendo claro, né? Se vocês estão conseguindo entender a nossa intenção com a disciplina e esse começo do nosso trabalho. Não, tô tranquilo. Tranquilo, Guilherme? Beleza? Ok, Carlinhos, ok, Denis. Tranquilo, né? Muito bom. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, esse nosso bate-papo, indo lá pela origem das palavras, tá? Desses conceitos. Quer dizer, o que significa ética, esse conceito, e o que significa moral, tá?
Então, para isso, eu queria que vocês falassem um pouquinho para vocês o que é ética e o que é moral. Independentemente lá se vocês leram ou não leram o texto, independente se está certo ou errado, não tem essa questão. Agora é só vocês assim. Quando eu pergunto o que é ética, o que vem à mente de vocês? Quando eu pergunto o que é moral, o que é que vem à mente de vocês? Eu estou aguardando a participação de vocês, seja pelo áudio ou na escrita. Eu brinquei na outra turma, né? Se eu tivesse na aula presencial, eu estaria brincando com vocês. Fala um de cada vez, né? Mas lá no presencial é porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo, a gente tem que brincar com ele. Ninguém quer falar, na verdade. Né? Mas aqui dá para organizar tranquilinho. Opa, Denis, ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Bacana, legal. Então, ética é um conjunto de valores morais, tá? Então, nós estamos dizendo que existem valores, que são morais, e que esses valores, esses princípios, estão dentro da que nós denominamos ética. Quem mais? Ninguém está querendo falar hoje? Eu posso arriscar falar, mas... Então, diga lá, Karine. Para mim, moral é mais no sentido de uma... não sei explicar. Como vem... Tipo, vem de casa, moral é o que você aprende desde cedo. Aí para mim a ética você aplica um pouco da sua moral, porque uma constitui na outra. Isso, ok, tranquilo. Nós estamos colocando ingredientes importantes aí. A gente está colocando coisas que você aprende em casa. Nós temos outros lugares que a gente aprende coisas, né? Na nossa casa, principalmente, depois daqui a pouco a gente começa a aprender coisas na escola, a gente aprende com os amigos, a gente vai recebendo um monte de informações e um monte de regras, um monte de valores, um monte de princípios, né? Então, tem muito a ver com isso, né? Nós temos aqui o Denis, o Guilherme, dizendo que a ética está associada ao estudo fundamentado dos valores que orienta o comportamento humano e sociedade, enquanto moral são os costumes. Excelente, Guilherme. É isso mesmo, né? Então, a ética não só ela vai ser a possibilidade de a gente ter determinados valores guiando a nossa vida, mas ela é também entendida como o estudo, né, desses valores. O que é que constitui esses valores, por que esses valores são importantes, enquanto moral são costumes, regras, convenções estabelecidas por cada sociedade. Moral é como o sujeito se comporta. Está ligado muito a comportamento, mas a ética também tem a ver com o comportamento. Mas o que é que diferencia um dos outros, né? O Denis está falando que tem a ver com o caráter, com o modo de ser. Denis, eu diria que o caráter e o modo de ser, na verdade, está muito mais ligado à ética, né? Enquanto que a moral é a prática, né, dessas regras, desses princípios, né? O Guilherme está complementando aqui que é a prática de uma ética, enquanto a ética é a concepção entre o princípio. A ética são princípios do certo e errado, a moral é a prática, a ética são princípios. Bom, então vamos lá, rapidamente, né? Eu gosto de dar ilustrações para que a gente possa ir um pouco além da questão do simples senso comum, né? A gente aprofundar um pouco as questões e compreender e reconhecer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essas questões. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, vamos imaginar que por princípios religiosos, né? Então, pegamos lá uma pessoa que ela assumiu uma religião, né? E ela, então, tinha lá na religião a qual ela se vinculou uma regra que era não bebemos bebidas alcoólicas. Okay? Então, vamos lá. Ela está fazendo parte de uma sociedade, né? Porque todo grupo religioso é um grupo social também, né? E ela está, então, dizendo, ao entrar para esse grupo, ela está dizendo, eu aceito a regra desse grupo. E uma das regras desse grupo é não beber bebidas alcoólicas. Estou me fazendo claro até aqui? Tranquilo? Bom, tudo bem. Então, esse cidadão, ele está trabalhando numa empresa e aí ele é chamado
para ir trabalhar no sul do país, tá? Ele vai para o sul do país. E ele vai para o sul do país num período muito frio, tá? E ao chegar lá naquele lugar, já estava mais de ano participando daquela religião. Ao chegar lá naquele local, estava um frio enorme. Pensa lá em São Joaquim, Santa Catarina, né, que faz abaixo de zero, né? E ele chega lá naquele frio enorme, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, e ele resolve tomar uma cachaçinha, tá? Aí ele pede, né, lá para o garçom, ele chega lá no balcão, lá no bar, e pede uma cachaça, ok? Então, já fazia mais de ano que ele não bebia, por conta da religião. E aí ele esfrega as mãos assim, já estava até, né, sentindo o gosto daquela cachaça, e ele vai para pegar o copo e alguém bate no ombro dele, tá? Alguém bate no ombro. Ele vira para trás e ele vê, né, lá o líder da religião dele. Imagine, tá? A regra da religião era não beber, ok? E ele está lá. Na hora que ele vai beber, a pessoa coloca a mão no ombro dele. Ele vira e vê o líder da igreja. Aí ele diz assim, olha que beleza, que bom encontrar o senhor aqui, né? Começa a bater o papo, mais preocupado que a cachaça estava lá em cima do balcão, né? E ele começa a pensar, será que ele viu que eu ia beber a cachaça? O que ele vai achar de eu beber, né? Bebida alcoólica, né? E aí ele fica conversando com ele, tentando tabular uma conversa e tal. Ele diz, então, aqui está muito frio, eu vim aqui por causa do trabalho, e o senhor, eu vim da igreja de não, vim para o congresso. E aí eles estão lá conversando, e ele preocupado com a bebida lá. Aí ele chama o garçom e fala assim, o garçom me arruma um fósforo, né? O garçom pega o fósforo, ele risca o fósforo, joga dentro do copo e pega as mãos e começa a esquentar as mãos naquele copo de cachaça. Ok? Vamos lá. Qual que era a regra da religião? Qual era a regra? Não beber bebida alcoólica. Tá claro, pessoal? Pergunta, ele transgrediu a regra? Não transgrediu, não é? Ele não transgrediu a regra. Por quê? Qual era a regra? Beber. Ele bebeu? Não bebeu. Agora a pergunta é, do ponto de vista moral, ele não transgrediu a regra, mas e do ponto de vista ético? Transgrediu? Sim. Sim. Por quê, Natália? Porque ele teve a intenção, né, de beber a bebida. Porque na mente dele, a regra que ele aplicou, que ele aceitou, não estava interiorizada, né? Então, a questão é assim, se a regra é não beber, e eu aceito essa regra, eu concordo com ela, porque estou naquela religião, então eu não bebo, não é porque eu tenho o líder da religião para me vigiar se eu bebo ou não. Eu não bebo porque eu entendo que aquilo é importante para a minha vida, e então eu interiorizei a regra. Até aqui está claro, pessoal? Então, assim, olha, se eu sou um fiscal, tá? E eu vou numa obra fiscalizar uma obra irregular, eu preciso montar aquela obra. Ou eu sou um policial e paro alguém na blitz e eu vou multar porque o cidadão está com uma infração, seja lá qual for o seu carro, né? Eu não preciso olhar para trás, para os lados e para o alto e ver se tem alguém me vigiando ou se a pessoa está me gravando, para decidir se eu aceito ou não aceito a corrupção. Se a regra é ser honesto e não aceitar suborno, e essa regra for interiorizada, eu não vou aceitar suborno, independentemente de estar sendo vigiado ou não. Estou me fazendo claro? Então, não aceitar suborno é uma regra legal. Está lá na lei. Quem for apanhado, né, subornando ou recebendo suborno, pratica corrupção ativa ou corrupção passiva, e a lei diz qual é a pena. Portanto, é uma regra legal, está escrita. Se eu infringir, eu posso receber a pena da lei. Tá certo? Então,
não é só uma questão de se as pessoas estão vendo ou não estão vendo eu beber a bebida, que é a regra daquela religião. Sem entrar no mérito, cada grupo religioso, cada grupo social tem regras. E aí, para nós aqui, a questão não é discutir a regra em si. Mas é que se no momento que eu estou naquele grupo, no momento que eu sou um agente do Estado, eu estou imbuído de uma autoridade, eu estou dizendo que, como agente do Estado, eu aceito a lei, eu aceito a regra. Mas não aceito só com medo de ser punido. Eu a aceito porque ela está interiorizada. Então, eu diria o seguinte, que, como o nosso colega colocou lá atrás, a ética é que fundamenta o princípio, é ela que estuda o princípio. E, ao entender o princípio, eu interiorizo. Então, se o meu comportamento for porque a regra está interiorizada, porque eu a aceitei, e eu vivo a minha vida baseada nesse princípio, ou baseado nesse princípio, então, esse comportamento ele é ético e é moral. É moral porque vai de acordo com a regra da sociedade, e é ético porque não só está sendo cumprido, ou visto, ou praticado, por medo da lei, da sanção, mas porque eu entendo que aquilo é uma lei, é um princípio importante para a minha vida. Portanto, eu interiorizei esse princípio. Até aqui tudo bem? Estou conseguindo me fazer claro? Ok? Então, assim, não é simplesmente a regra pela regra. E aí, nós sabemos que as regras mudam de cultura para cultura. Mas mesmo quando as regras em determinada cultura existem, elas precisam ser obedecidas não só por medo da punição, mas porque eu avaliei, estudei, compreendi, sei qual é a regra, eu absorvo, eu a interiorizo e o meu comportamento passa a ser ético. Então, se nós pensarmos no mundo que a gente vive, né, com tanta corrupção, nos meios políticos, na sociedade, né? Com tanta corrupção, com tanta desonestidade, o que a gente percebe é não só falta a obediência à regra, é muito mais sério do que isso. Falta interiorizar a regra que impediria eu eu não transgredir a regra não só por medo, mas por consciência, por interiorização, por saber que isso é importante para a minha vida e para a vida da sociedade na qual eu estou inserido. Né? Se eu aplico isso na vida profissional, é a mesma coisa. Eu não faço ou deixo de fazer alguma coisa no meu trabalho só porque o meu patrão está vendo. Né? Tem situações assim, né? A pessoa está lá no trabalho, quando o patrão está perto, parece que está até saindo fumacinha do teclado do computador, né? Trabalha que é uma coisa, né? O patrão deu uma saidinha, puxa, esse cara não saiu daqui, né? Põe o pé para cima, vai lanchar, né? Então, é o medo da punição. Não é assim, eu fiz um acordo para ganhar um salário, para desenvolver o meu trabalho. E eu tenho tempo para a pausa para o café, eu tenho a pausa para o almoço, e eu vou trabalhar porque entendo que é fruto de um contrato que a norma a ser seguida é essa, porque eu assumi um contrato de trabalho. Né? Percebe então a diferença? Então, a gente pensar que esses princípios precisam ser compreendidos na vida pessoal e na vida profissional, e aí eu tomar a decisão de interiorizar. Deixa eu dar um exemplo pessoal para vocês. Né? Eu acho que isso acontece com muitos de nós. O meu pai sempre me criou dizendo que era muito importante a gente ser honesto. Né? Então, se eu chegava em casa com um brinquedo que não era meu, ele me perguntava, né? De quem é esse brinquedo? Onde você conseguiu esse brinquedo? É do meu amigo. Vai lá devolver, né? O brinquedo. Ou então, chama lá para eu saber por que esse brinquedo está aqui. Porque ele não admitia, né, que eu ficasse com um brinquedo, que eu me apossasse de um brinquedo que não era meu, sem que eu tivesse ganhado aquele brinquedo. Portanto, ele zelava para que eu aprendesse o princípio da honestidade. Né? Mas chegou um momento em que eu me tornei jovem, em que eu me tornei adulto. E aí não bastava o princípio do meu pai. Era preciso que aquele princípio que foi ensinado por meu pai se tornasse ou não meu princípio. Está claro, pessoal? Então, aí já não é uma coisa mais só porque eu fui ensinado. É assim, eu fui ensinado. Agora eu sei o que quer dizer isso.
Eu compreendo o benefício para mim, para a sociedade ser honesto, e vou assumir como um princípio para a minha vida. Aí passou a ser um comportamento ético. Se o comportamento é só porque o meu pai me ensinou, aí ele é apenas um comportamento moral, porque obedece à regra, porque alguém mandou. Quando isso é o que a gente chama de heteronomia, quer dizer, eu obedeço à regra que vem dos outros. Quando eu faço, eu sigo as regras por mim mesmo, eu chamo de autonomia, né? Não é assim que a gente fala? Autos, próprios, nomos, lei, autonomia. A minha própria lei. É uma lei geral da sociedade, da legislação, mas não é só por isso. É porque eu compreendo a importância disso e assumo isso para a minha existência. Tá? Então, voltando ao exemplo lá do religioso, né? O comportamento dele é apenas moral, porque ele bebeu, ele não bebeu, porque ele não transgrediu a regra. Ninguém pode chamá-lo de imoral, porque ele obedeceu a regra e não bebeu. Mas eu posso dizer que ele não tem um comportamento, naquele momento, ético, porque apesar de não beber, ele ainda não tinha entendido que aquela regra era uma regra para ele, e não porque o líder da igreja mandasse ou deixasse de mandar. Tá? Então, só para exemplificar, para a gente entender direitinho. As duas palavras são muito próximas. A palavra ética é uma palavra que vem do grego, e ela significa ethos, né? Literalmente, né, transcrevendo é ethos. Ethos, traduzindo ethos, significa ser, forma de ser. Tá? Então, eu digo assim, quando o ethos daquele grupo social X, Y, o ethos da tribo tal, é a forma de ser daquela tribo. Então, ethos tem a ver com a maneira como eu sou. Pegando uma palavra importante, é a característica que eu tenho como vida. Então, vem a palavra característica, vem de caráter. Né? Aí, voltando àquela afirmação do nosso colega, né? Então, caráter tem a ver com ética. Porque caráter é a norma passou a fazer parte do que eu sou. Então, eu não sou apenas, eu não pratico honestidade. Eu sou honesto. Percebe a diferença? Não é praticar honestidade. Isso é moral. Ser honesto é ética. Tá? Então, ética tem a ver com o que eu sou. Ética tem a ver com caráter. Tem a ver com interiorização dos princípios. Interiorização das normas. Enquanto moral é obedecer às regras. É seguir as regras, é andar conforme as regras. Então, moral é aquele que anda segundo as regras. Imoral é aquele que transgride as regras. Amoral é aquele que não sabe, não conhece ou não tem as regras. Então, se eu tenho uma criança que não tem discernimento ainda, eu posso dizer que ela ainda, em relação àquela determinada regra, se ela não conhece, ela é amoral. Se eu tenho um indígena que chega na nossa sociedade e não conhece os nossos costumes, e ele faz alguma coisa que não é de acordo com o que a gente está acostumado, eu não posso dizer que ele é imoral, ele não conhecia a regra. Ele só vai ser imoral no momento que ele conhece, e mesmo conhecendo, transgride. Tá? Então, eu diria que o comportamento dele, naquele momento, é amoral. Ou alguém que tem um problema cognitivo, né? Tem uma deficiência cognitiva, mental, e ele não é capaz de discernir, eu posso dizer que ele é amoral. Mas eu não posso dizer que qualquer pessoa que tenha condições de compreender as regras, que conhece as regras, eu não posso dizer que ela é amoral. Ela não está acima das regras, nem acima da lei. Ela é, portanto, se não seguir a regra, ela é imoral. Certo? Então, essa é a diferença básica entre ética e moral. Então, ética tem a ver com o que eu sou, é o meu caráter, é a interiorização das normas. E eu faço na vida pessoal e na vida profissional, independentemente das circunstâncias e de quem está vendo. Eu faço porque eu assumi que eu quero ser assim. Enquanto moral é o cumprimento, é o fazer a regra. Tá? Então, basicamente, essa discussão que eu queria trazer para vocês, para que a gente saísse do senso comum, né? De dizer assim, fulano não tem ética. Não, fulano não tem ética, não. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte, ele não interiorizou as regras, que eram as regras que eram necessárias para a convivência social. Isso não quer dizer que ele não tem ética. Isso quer dizer que ele é uma pessoa que, mesmo sendo um ser capaz
de observar as regras, ele está no nível apenas da moral. Ele não interiorizou as regras. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente? Então, gente, isso é importante, né, para a gente ir para além do senso comum, né? Então, assim, às vezes a gente está vendo um comportamento na sociedade, que é um comportamento absurdo, e a gente dizer que esse comportamento é normal, né? A gente tem que ter capacidade de avaliar. Se eu preciso, veja uma situação que eu vivi em determinado momento. Eu era diretor de uma unidade nossa, da UEG, e começou a subir coisas dentro do setor, dentro da unidade. Né? Recebi uma, duas, três reclamações. E aí eu fui obrigado a colocar uma câmera dentro da unidade. Né? E aí os furtos pararam de acontecer. Já pensou uma coisa dessa, coisa mais triste? Né? Quer dizer, havia alguém, algumas pessoas, não sei dizer exatamente, que não tinha ética, no sentido de não ter incorporado, interiorizado a regra, que é uma regra mais absolutamente comum. Imagina você, se você tivesse que estar numa sociedade em que todo mundo achasse que pegar coisas dos outros era normal. Né? O que a desonestidade fosse encarada como ser esperto. Se nós continuarmos nesse ritmo, daqui a pouco a gente vai ter que andar com bolso, com zíper, né? Com cadeado em tudo quanto é lugar, mesmo no trabalho, em qualquer lugar que a gente estiver. Porque a gente vai estar dizendo que pegar a coisa do outro. A gente vai estar dizendo que ser desonesto é normal. E ser desonesto não é a regra. Não é a regra. Então, eu não posso dizer que quem não rouba, que quem não corrompe, que quem não é corrompido, ou em últimas palavras, que quem é honesto, eu não posso chamá-lo de bobo. E eu não posso considerar quem pega as coisas dos outros, quem pega a coisa do trabalho e leva para casa, materiais, né? Material de expediente. Professor, Sim, pode falar. então é uma pergunta. Sim, cara. Se a pessoa só não pratica o ato errado porque ela tem medo de ser punida, então ela não é ética. Exatamente. É isso mesmo. O comportamento dela não é ético em relação àquela regra. Perfeito, Caio. É isso mesmo. E ele é moral enquanto ele não estiver infringindo a regra do grupo. Na hora que o grupo souber que ele está infringindo, ele vai ser considerado como imoral. Né? Inclusive, você vai ouvir algumas vezes as pessoas dizendo assim: o fulano ele recebia isso, aquilo, e ainda achou um jeitinho de receber mais tanto. Aí o pessoal diz assim: não, mas eu não estou fazendo nada errado, isso não é ilegal. Né? Aí muitas vezes você ouve o jornalista falar assim: isso não é ilegal, mas é imoral. O que o jornalista está querendo dizer? Que a pessoa, mesmo sabendo que aquilo não é uma atitude correta, que é um princípio maior do que até o que está na lei, essa pessoa ainda assim foi lá e recebeu o dinheiro que não era devido. Mesmo que legalmente ninguém pudesse puni-lo. Então, eu vejo que vai acima do que está escrito na lei. Tem a ver também com aquilo que a sociedade compreende como que é o melhor para ela. Né? Lembrando que tem muita coisa que está na lei, muita regra que está na lei, e muita regra que não está na lei. Né? Quando está na lei, quando as regras estão escritas, elas são legais. Né? Quando a regra não está escrita, elas são regras apenas morais. Então, todos nós sabemos, por exemplo, que a gente não deve agredir ninguém, nem verbalmente, nem fisicamente. Né? A gente não deve fazer isso. Muitas dessas coisas estão na lei. Se eu agredir fisicamente, a pessoa, e eu for apanhado, eu vou ser punido porque agredi fisicamente. É uma agressão contra os corpos, né? Mas e a agressão verbal? Né? E a agressão que você faz com gestos? E a agressão que você faz quando desdenha? A agressão que você faz quando dá um gelo em alguém? Isso também não é violência? Uma pergunta, isso é moral?
né? Porque tem uma regra que nós todos conhecemos, que é a ideia do respeito ao outro, né? Da tolerância ao outro. Então, mesmo sendo algo que não está lá na lei, ao infringir nisso, esse comportamento não pode ser considerado como moral, porque a gente sabe que mesmo não é escrito tem uma regra da sociedade. E, pior do que isso, ele não é ético, porque eu não fui capaz de interiorizar o respeito como o valor máximo na minha vida, né? Eu tenho que respeitar as pessoas, independentemente do credo, da religião, né? De como ela convive na sociedade, das opções que ela faz na sua vida pessoal, né? Eu posso discordar das pessoas, mas eu não posso desrespeitar as pessoas, né? Então, veja como isso vai trazer consequências para a sociedade. Por isso que a gente vive, às vezes, uma sociedade muito violenta, né? Porque ela vai além da violência que pode ser punida, ela vai com outros tipos de violência, que muitas vezes a gente sabe que é errado, mas que não são punidas de forma mais facilmente identificáveis, né? Professor, Sim, Bárbara. o senhor disse que, se não me engano, que moral é quando a pessoa transgride as regras, certo? Não, moral é quando ela não transgride. Ah, ela não transgride? Isso. Ela obedece às regras, ela vive e faz as regras, ela cumpre as regras. E aí, quando ela não faz isso, ela não é ética. Não. É assim. A regra moral é o seguinte: ou eu vivo conforme as regras, ou eu transgrido. Então, se eu obedeço a regra, eu sou moral, tá? Se eu transgrido a regra, eu sou imoral. O prefixo i, né, no latim, tá? Quer dizer que eu transgredi, eu fui contra a moral. Então, o comportamento moral é aquele que é conforme a regra. O comportamento imoral é o que transgride a regra. A ética é o seguinte, ela avalia, ela estuda o seguinte: por que é que eu obedeço a regra? Então, não é só por medo de punição, como a Karine falou. Eu obedeço a regra porque eu entendi que a regra é boa para mim, para a sociedade, eu interiorizo a regra. Aí é ética. Então, ética é a interiorização da regra. Certo. Tá? Imagina o seguinte: eu estou andando no carro e paro lá na faixa de pedestre, antes da faixa de pedestre, né? Eu estava falando com a outra turma. Paro antes da faixa de pedestre. Se alguém passar lá fora, vai olhar para mim, vai olhar para a Bárbara, parou lá. Mas, nossa, a Bárbara é gente boa. Ela é moral. Por quê? Porque ela obedeceu a regra. A regra não é parar. O código de trânsito diz parar. Ela parou. Tinha um pedestre para atravessar, ela parou. Todo mundo olhou para ela, olha que bacana, né? Civilidade. Olha lá para o pedestre e entende, respeita o pedestre. Mas imagine que a Bárbara, ao parar, quem está vendo está achando que ela é moral, ok. Mas lá dentro ela está falando assim: que droga, né? Eu estou atrasada e tenho que ficar parada aqui nessa. Quem inventou essa tal de faixa de pedestre? Não, se eu pudesse, eu não parava na faixa. Então, olha só. Mesmo parando, a gente é capaz de identificar que alguém que pensa assim não é ética. Porque a regra está lá só por conta do que vão falar, ou se ela vai receber multa ou não. Não porque ela interiorizou. Então, eu paro porque eu entendo que é muito importante o respeito entre motoristas e pedestres. Ficou claro? Professor, Sim. e o senhor falou de amoral, né? Sim. Na atividade eu comentei disso, só que o exemplo que o senhor deu foi das crianças, né? E o exemplo que eu dei na atividade foi dos animais, tá certo? Do ponto de vista, porque assim, tem uma discussão de fundo interessante, né? Porque assim, os animais são capazes de servir, aí entra a questão de ser educado ou adestrado, né? Então, eu diria para você que é difícil você imputar a animais comportamento moral. Eu sou capaz de dizer se ele transgride ou não a regra, mas do ponto de vista do adestramento. Não dá para eu simplesmente, né? Porque assim, olha, eu poderia adestrar um animal para ser violento e machucar alguém. E ele vai obedecer a regra. Ele não é capaz de avaliar a regra. Então, se eu fosse olhar do ponto de vista, né, do conceito,
eu diria que ele era amoral. Mas, assim, claro, os animais eles não têm consciência para poder discernir. Então, eles são animais, como a gente costuma dizer, irracionais, né? Quer dizer, eles não têm a condição de seguir uma regra moralmente falando. Então, nesse sentido, sim, tá? As crianças já é diferente. E você vê o seguinte, uma criança, ainda muito cedo, ela já tem, e aí é muito complicado também a gente falar em termos de definição, né, de idade, por exemplo, mas você sabe que tem crianças que, mesmo pequenas, muito pequenas, já entendendo que elas não devem ter um comportamento, e elas transgridem o comportar aquilo que não deveriam fazer. Aí não é mais uma questão de adestramento, ela tem consciência do que você está falando, mas mesmo assim ela vai transgredir. Então, uma criança, ela pode ser amoral enquanto ela não conhece a regra ou não é capaz de avaliar aquilo como uma regra. No momento que ela é capaz de fazer isso, aí eu já posso dizer se o comportamento dela é ou não é moral. Entendi, obrigada. De nada. Então, gente, é muito importante a gente conhecer, aprofundar, ler mais para a compreensão desses conceitos, para aplicar no nosso dia a dia, porque isso na sua vida pessoal e profissional vai fazer muita diferença, né? Porque você vai respeitar o outro, você vai compreender o porquê que você tem que ter determinados comportamentos, né? Não vai ser ação e reação como qualquer animal faria, mas você é capaz de avaliar e de decidir voluntariamente qual é o melhor comportamento que você tem a partir do estudo ético daquela regra. E aí você diz, eu quero essa regra para mim. Ah, mas e se eu não quiser essa regra para mim? E se eu não concordo com essa regra? Né? Isso é uma pergunta, né? Então eu digo, então é o seguinte, enquanto ela for regra, eu a obedeço, mas eu vou trabalhar para que ela deixe de ser essa regra. Então vamos imaginar o seguinte, que eu não concorde com o imposto de renda. Tá? Eu tenho um monte de argumentos. Ah, porque o governo é corrupto, porque é injusto, é por isso, por aquilo. Então, eu fraudo o imposto de renda e não acho que eu sou imoral e muito menos antiético. Não. Você sabe que tem uma regra, é uma regra legal, e se você transgride, você é não só imoral, e você é nesse momento faltou de ética, porque você não foi capaz de interiorizar aquilo que você. Agora, eu posso lutar, ir lá no meu deputado, e dizer assim, ó, só quem recebe tantos R$ 1.000 é que deveria pagar imposto de renda. Porque eu acho injusto alguém que recebe tão pouco, ainda por cima tem que pagar imposto de renda. Né? Então, eu posso trabalhar para a mudança dessa regra, mas enquanto essa regra existir, eu tenho que entender que é importante a observância dessa regra, porque ela é uma regra que importa para a sociedade na qual eu convivo. E se eu preciso mudar, eu vou trabalhar para mudar essa regra e não simplesmente transgredir. Né? Então, aqui entra um elemento que eu queria concluir com ele. Existe o que é normal, o que é natural e o que é comum. Um ato, para ser considerado normal, ele tem que ser conforme a regra. Normal. Né? Um ato, um comportamento para ser considerado natural é porque ele é conforme a natureza. Tá? E um ato que se repete muito, eu diria que ele pode ser comum. Aliás, o professor Terezinha Rios, o professor Cortella, afirmam isso em seus livros, dizendo, então, que aquilo que é praticado recorrentemente é comum, mas nem com isso pode ser encarado como normal. Se perguntar, a gente tem muita gente desonesta no Brasil? Tem ou não? Temos. Todos os dias a gente vê isso na televisão. Né? Pergunta, é normal ser desonesto? Não. Porque qual é a norma? A honestidade. Tanto que se você for apanhado sendo desonesto, né, roubando, furtando, se apropriando dos outros, você pode ser punido com o rigor da lei. Guilherme, quer falar alguma coisa? Não. Então veja, você não pode considerar isso, ainda que muita gente, que é recorrente, pessoas serem desonestas, não pode dizer que isso é normal. Ah, não, eu achei um dinheiro, achei uma carteira, não devolvo para o dono. Aí a gente ainda justifica, né?
achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, né? Ela quer justificar, né? Não, isso não é normal. Põe-se no lugar do outro. Você gostaria de perder a carteira e que as pessoas ficassem com ela? Ora, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro, percebe? Então, assim, é por isso que nós estamos com uma sociedade muito doente, né? Porque a gente vai dando áreas de normalidade para comportamentos que não são normais, não são de acordo com a regra. Ser corrupto é normal? Não é normal. Acontece muito, infelizmente. Mas corrupção é crime, tanto para quem dá o suborno, para quem recebe, né? Corrupção ativa e corrupção passiva. Então, não posso considerar normal, embora seja comum, tá? Seja comum, infelizmente, né? Agora, pegando o exemplo de ponta a ponta, né? Eu uso muito esse exemplo. Uma mulher ter a capacidade de dar à luz é natural. Então, é natural que, na maioria das vezes, as mulheres tenham condições de ter filhos. Ok? Então, o comportamento de ter um filho, ele é natural. Bastando para isso, da forma mais, né, recorrente, uma relação sexual entre um homem e uma mulher, isso pode dar origem a uma criança. Então, isso é natural. Tá? É um ato que pode dar ter uma consequência absolutamente natural. Agora, quando um casal deve ter filhos, ou quando uma mulher deveria ser mãe, aí eu tenho que ter uma regra para considerar que isso é normal. Né? Então, quando você tem aí milhares e milhares de meninas, né, engravidando sem nenhuma condição, eu não posso dizer que isso é normal, embora seja natural. Porque se relacionar sexualmente, essa menina possa ter criança, eu não posso chamar isso de normal. Por quê? Porque se essa criança, às vezes é até uma criança tendo uma criança, né? Então vai trazer problemas para ela. Muitas vezes a gente tem no Brasil um monte de avós que acabam sendo mães porque tem que cuidar daquela criança. Às vezes a menina tem que deixar os estudos. Então, acontece, muitas vezes nem é proposital, mas a gente não pode achar que toda mulher deveria ter uma criança sem que isso fosse feito de forma responsável. Se a gente perguntar qual é a regra para ter uma criança, nosso tempo está se esgotando, mas eu diria o seguinte: na nossa sociedade hoje a regra não está muito clara. Há alguns anos, se eu perguntasse para qualquer lugar, ia dizer assim: é casar. Se casou, já pode ter filho, está dentro da regra, porque era muito comum não, era convencionado socialmente que ter filhos deveria acontecer depois do casamento. Hoje nós temos filhos de toda forma, né? Quem não casou, quem resolve ter filhos sem casar, de forma independente, de forma adotada, tem várias formas de ter uma criança. Então, qual seria uma norma mínima que a gente poderia dizer, se a sociedade vai ficar doente, ou está doente? É a gravidez, ou a maternidade, ou a paternidade, né, vamos colocar assim, se for um casal para repartir a responsabilidade, é a paternidade, a maternidade responsável. O que quer dizer isso? Condições intelectuais, emocionais, psicológicas, financeiras, espirituais, todas que vocês imaginarem que alguém deveria ter ao dar à luz a uma criança e ser responsável pela criação e educação dessa criança. Infelizmente, é comum que não se siga essa regra, que haja maternidade irresponsável. Né? Sem entrar no mérito de julgar qualquer pessoa, o que está dizendo assim, que na sociedade, quando você tem mais de, hoje em dia, não sei qual o número atual, mas há pouco tempo, alguns anos eu tinha visto que era mais de 700 mil partos por ano. 700 mil só no SUS, né? Por ano. Então, pensa, são 700 mil crianças, com a grande maioria delas sem as condições necessárias para crescer de forma adequada. Então, isso vai desembocar em avós que têm dificuldade, em problemas de violência, em crianças que acabam caindo no mundo do crime, né? E assim por diante. Então, isso vai trazer consequências para toda a sociedade, não é só para aquela menina que engravidou, é para todo mundo. Então, quando a gente pensa na sociedade como um todo, a gente tem que ter uma regra mínima sempre. Nesse caso, a regra deveria ser o quê? Né? Uma regra que não está escrita, mas que todo mundo deveria tentar observar. Maternidade, paternidade responsável. Ser capaz de botar uma criança no mundo e cuidar dessa criança. Ora, se essa é a regra mínima, então não posso dizer que uma criança, que um adolescente ter um filho, não posso dizer que isso é normal. Né?
Eu posso dizer que isso é natural do ponto de vista de que, pela natureza, é possível. Eu posso dizer que isso é comum porque acontece muito, mas não deveria ser normal, porque senão a gente vai dizer que isso aí, isso pode se ampliar e aí a gente vai ter um monte de problemas, tá? Então, ilustrando, é só para a gente entender esses conceitos que eu espero esteja ajudando a vocês captarem um pouquinho mais profundamente a importância de a gente ter bem claro o conceito de ética e o conceito de moral, para reconhecer no dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a diferença entre uma coisa e outra e como a gente pode contribuir para vivermos uma sociedade melhor. Isso vai ajudar a gente se portar no trabalho, isso deve ajudar a gente a escolher melhor os nossos políticos, né? Isso deve guiar as nossas relações de trabalho, os contratos que nós fazemos. Né? Hoje a gente vive num mundo bem confuso, porque falta esse tipo de consciência de avaliação crítica e de compreensão da importância da ética, da importância da moral na nossa vida e na nossa sociedade. Tá bem? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês no aprofundamento dessa discussão. Alguns estão reportando a mim que são dificuldades com o formulário, não sei se vocês também tiveram lá na tarefa 1, que é a transcrição dos vídeos, aliás, dos formulários. Porque o ideal é que você baixe, eu tenho um formulário lá em PDF e em Word, né? E está lá para vocês poderem visualizar um e outro, mas o Word era para você baixar e usar para transcrever e usar para fazer o resumo. Depois converte em Word, porque ninguém muda, né? E nem desconfigura, e aí você manda para a gente poder avaliar e corrigir a tarefa. Se houve alguma dificuldade, amanhã eu vou conversar amanhã com o pessoal, para eles postarem de novo esses formulários, tá? Mas ainda tem um tempinho, vocês podem escrever isso em outro lugar, e depois se transcreve para o formulário adequado. Mas a ideia é que vocês assistam os vídeos e tirem um pedaço. Você dá uma pausa, o Karnal foi lá e falou alguma coisa, e você falou, isso aqui tem a ver com o conceito de ética. Você pausa lá, ouve de novo o que o Karnal falou, e você escreve no papel exatamente o que ele falou. É só isso a tarefa. É você reconhecer no filme, lá no vídeo, qual é o conceito que ele está usando para definir ética, e se ele também está definindo alguma coisa que tem a ver com moral. Aí você transcreve aquele texto, exatamente o que ele disse, as palavras dele mesmo, e só escreve no papel para mandar para a gente. Essa é a tarefa número 1. A tarefa número 2 é você pegar aquele trecho lá, a partir da página 83, né, lá do Severino, e você, então, fazer um resumo. E pegar as ideias centrais que o autor expôs naquele texto. Tá? Eu dou umas dicas lá no formulário, na orientação da tarefa, para ajudar você a fazer a tarefa. É importante que vocês façam a tarefa no dia que está previsto, porque o Moodle ele fecha, né? Ele não permite você postar a tarefa se passar daquela data. Tá? Então, é importante você postar na data que está prevista, de preferência não esperar lá nos últimos minutinhos, porque se der um problema no sistema, você perde o prazo, né? Mas a ideia é fazer isso com muita tranquilidade e você vai ver que as tarefas elas são colocadas para você ir ampliando o conhecimento, o conceito, e a gente vai conversando depois novamente por webconferência. E eu coloquei lá 2 dias por semana para atendimento, vou ficar de plantão, toda segunda e toda quarta. Se esses dias estiverem muito difíceis, vocês conversem entre vocês. Eu sugiro que vocês montem um grupo de WhatsApp entre vocês, além do ambiente, né? Para vocês conversarem, trocarem ideias, se conhecerem melhor. Tem muita gente de campos e de cursos diferentes, então acho que é bacana vocês interagirem. Interagirem também no ambiente, mandarem mensagem com respeito aos conteúdos também. Nós vamos ter um fórum lá na frente, é importante que todo mundo participe, lá tem as orientações, se tiver dúvida eu posso esclarecer depois. Mas a ideia é que eu estarei sempre disponível nos horários que estão lá. Se para você tiver bloqueio, então eu mantenho esses dias e horários. Se um grupo decidir que tem um horário que é melhor, né, porque às vezes está ficando muito difícil nesse momento que está todo mundo fazendo atividade não presencial, né, em casa, vocês podem falar também, a gente pode mudar os horários. Eu não tenho dificuldade nenhuma em relação a isso, tá? Mas o importante é que 2 vezes por semana eu estarei à disposição de vocês para atendimento, para tirar dúvidas, para trocar ideias, para interagir em relação à disciplina e aos conteúdos. Então, é um tempo que eu espero que vocês utilizem bem para a gente conversar e para a gente tirar possíveis dúvidas ou aprofundar
o conhecimento da nossa área, da nossa matéria. Tá bom? Então, é um prazer conhecê-los, receber vocês aqui nessa noite. Dizer que é muito bom tê-los comigo aqui nessa disciplina, que eu entendo que é uma disciplina bacana, eu tenho me dedicado a ela há alguns anos, e a gente está sempre aprendendo, e sempre aplicando isso na vida da gente, e voltamos, somos desafiados, nem sempre é fácil, mas a gente insiste, e a gente tem certeza de que isso é muito importante para a nossa vida e para o nosso Brasil, tá? Para o mundo que a gente considera que será um mundo melhor. Então, muito bom, bons estudos, boa disciplina e qualquer coisa nós vamos de vocês. Um grande abraço, tá? Até a próxima.